Então, é isso. O ciúmes a gente encerra aqui, tá bom? Agora a gente vai entrar no sentimento de posse. Quando é posse e quando é ciúmes? O sentimento de ciúmes vocês entenderam que é essa triangulação, que é essa desconfiança em determinados momentos, em determinados pontos da relação, certo? Agora, a posse é quando é uma pessoa, a gente fala que é uma pessoa onipotente, é uma pessoa que acha que ela é o centro das atenções, que ela é incrivelmente perfeita e que você é dela. Então, assim, é um sentimento de que você não é uma pessoa, um ser humano, você é dela, você é posse dela. Então a gente entende que o possessivo ele não tem uma ideia de o outro é o outro, beleza, eu sou eu, tamo aí, né? Não, ele entende que o outro não é o outro sou eu, é meu, é meu. Então ela ou ele me deve explicação, né? Onde vai, com quem vai. Então ele sempre tem essa coisa de querer saber tudo que o outro fez, tudo. Então a posse é diferente dos ciúmes. A posse ela vem mais com uma investigação. Vem assim, mas o que você fez, com quem você conversou, o que você comeu, quem que tava, o que você falou com essa pessoa. Então, assim, é uma pessoa que quer saber tudo o que você fez. Tudo. Entendeu? Por quê? Porque é como se ela precisasse saber como você foi pra ela ficar bem, tipo, pra ela se sentir que fez parte, entende? Como se ela fizesse parte daquele momento mesmo não estando. Então é uma pessoa que quer saber todos os detalhes pra se sentir parte. Como se você fosse ela e ela fosse você, entendeu? Ou ele, não sei. Mas é por aí. O sentimento de posse, ele vem com uma onipotência de achar que o mundo gira ao meu redor e as pessoas me devem satisfação, né? Principalmente a pessoa que eu amo, aquela pessoa que eu estou, e aí ela precisa me dar satisfação de todos os passos dela, porque sem isso eu fico mal, sem isso eu parece que tá faltando, vem com um sentimento de falta, sabe? E aí a pessoa não consegue, às vezes, né, lidar com isso, né? Tem gente que não aguenta. Quem sofre com a possessão de alguém não aguenta. Tem que dar roteiro, relatório de tudo que faz, de onde vai, o que comeu, pra onde foi, né? O que fez depois, que horas que tomou banho, que horas que foi dormir. Tudo. Tudo. É como se desse satisfação de tudo. Minha sogra era assim. E tem muita gente assim, viu? E é com o sentimento, assim, do objeto de amor, né? Assim, precisa saber pra onde foi, filho, né? Tem muita gente que tem isso. E não é só em relacionamento, né? É um sentimento de precisa me dar satisfação de tudo, né? Eu quero fazer parte sem estar lá. Mesmo que você foi, eu quero que você me conta detalhes, tintim por tintim, para eu me sentir parte disso. Então é uma pessoa muito onipotente, muito egoísta, muito que pensa que o mundo gira em torno dela, que o mundo gira ao seu redor. E quem convive com essa pessoa com posse é muito difícil, né? Você ter que ficar dando explicação para onde você vai, como você vai, né? Não aguenta, não aguenta. Então, essa pessoa precisa também procurar terapia, porque a gente entende que isso é uma má resolução lá de quando a gente tinha 3 meses a 8 meses de idade ali, quando a gente nasceu. E aí a gente não conseguiu se desprender do mundo, é como se tudo fosse meu.
É como se a pessoa achasse que tudo é dela. Tudo é meu, tudo é pra mim, tudo acontece ao meu redor, sabe? É uma pessoa que não consegue ver o outro como outro. Ou o mundo é muito grande, eu sou pequena. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ah, você acha que tem pessoas mais bonitas na sua, sei lá, na sua faculdade ou no seu trabalho? Aí você fala, não, eu sou a mais linda do mundo. Não, eu sou a mais linda de tudo. Então é uma pessoa que tem muita onipotência, que se acha muito, que mesmo tendo outras pessoas que não são tão boas, que são melhores que ela ainda acha que ela ainda é a melhor, né? Ela nunca vai achar que os outros são melhores que ela sempre vai achar que ela é melhor que todo mundo. Nossa, minha sogra quase acabou com o meu casamento. Acaba mesmo, né? Se deixar, se não pôr limite, se não começar a tirar ela do relacionamento, você entra muito fácil. E assim, como eu falei já aqui em outras lives, sogra que às vezes entra muito em casamento, família que se mete muito nos casamentos, isso é muito prejudicial, né? Então acaba mesmo, né? E ainda ter que ficar lá dando satisfação pra sogra, né? Vendo o marido lá ficando dando satisfação de tudo que faz, é muito chato, muito chato. Então, o sentimento de posse é isso, é quando você se acha a pessoa mais incrível do mundo e você começa a cobrar do outro que ele te dê satisfação da vida dele, né? Que ele te deve satisfação. Porque é como se a pessoa que tem posse, que tem essa possessão, acha que o outro é dela. O outro também é dela, né? O outro não tem autonomia, não tem vontade própria. E isso é bem ruim, né? Isso é bem complicado. Então, pra gente sair disso, a pessoa tem que fazer terapia, a pessoa tem que ir ver isso. Agora, se você é o possessivo, se você sente esse sentimento de possessão, seria muito importante que você procurasse a terapia, que você entendesse de onde vem a sua possessão. Geralmente vem daí, tá? De você achar que quando você era pequeno, as pessoas não deixaram você experimentar assim, o seu tamanho real. E isso é complicado, lá no futuro o pessoal sofre. A gente tem alguns exemplos assim de quando a pessoa vai, né, fazer uma exposição, né, de artes, e aí ele fala assim, ah, mas você vendeu quantos quadros? Aí a pessoa que é onipotente fala assim, ah, eu não vendi quadros, mas assim, ninguém é tão bom, né, assim, pra comprar minhas obras, né, eu sou muito bom, né, a pessoa não conseguiu comprar minhas obras porque ela não tem capacidade de comprar. Então é uma pessoa que não consegue ver que às vezes ela não agradou, que às vezes ela não é tão boa assim. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de se pôr no lugarzinho dela. Entendeu? Basicamente é isso. Se a gente traduzir isso, é uma pessoa que não consegue se pôr no lugar dela, que não consegue cuidar da própria vida, entender que ela não é tudo isso, né? E que ela precisa deixar o outro ser o outro viver a vida dele. E que tá tudo bem o outro comer e não dar a satisfação da vida dele, né? Fiz muita terapia, mas foi difícil. Consegui. Que bom, Eudora, porque é difícil, hein? É difícil, tem que fazer terapia pra aguentar os possessivos. Porque a gente vai surtando, né? A gente vai ficando louca, a gente acha que é a gente que tá dando motivo. Nossa, mas muita gente. Ai, acho que eu tô dando motivo, começa a se sentir culpada. Às vezes, se você pega um possessivo e você já tem aquela culpa dentro de você, ou ciúmes, né, o ciumento, se você pega alguém que já tem uma sensação de culpa, que já se sente mal, que já fica, né, assim, meio, né, assim, na defensiva, vixe, o ciumento deita e rola, né, então, assim, é complicado.
É muito complicado. Agora, se é uma pessoa brava, né? Se é uma pessoa brava, às vezes não vai aceitar, vai brigar muito. Então, das duas formas são ruins. Aquela pessoa que aceita muito e aquela pessoa que é muito brava. Então, assim, vai sair faísca. Em qualquer momento vai sair faísca. Então, a pessoa que começa a se submeter muito a esse ciumento, aí vira aquele relacionamento abusivo que a gente fala, né? Que é o relacionamento que começa a proibir. Na verdade, é um ciúmes patológico mal resolvido, tá, gente? O relacionamento abusivo nada mais é do que um ciúmes patológico mal resolvido aí na vida, uma pessoa total possessiva, total assim, problemática, que não teve essa triangulação bem resolvida na vida, e aí ela começa a descontar no outro, a cobrar do outro, e aí fica muito feio, né? Então, assim, se ela pega essa pessoa possessiva, pega uma pessoa que é submissa, a coisa fica feia, né? Então começa a virar um relacionamento abusivo, sim. E aí o relacionamento, o sentimento de posse, ele seria isso, tá? Seria essa dinâmica aí de uma pessoa total, onipotente, que não pensa no outro e que tem que o outro dar satisfação pro bonitinho, entendeu? Então, aí a gente começa a diferenciar o que é o ciúmes e o que é a posse, tá bom? E isso é importante, porque às vezes a gente fala tudo, é muito possessivo, esse cara é muito possessivo, ou essa menina é muito possessiva. E aí a gente precisa entender o que é possessivo e o que é ciúmes, tá? Pra gente começar a ter mais autoridade quando a gente fala, né? Porque se a gente julgar tudo como possessivo, então fica ruim. Por isso que eu venho aqui falar pra vocês, porque assim, pensa comigo. Se você agora sabe o que é um possessivo e o que é um ciumento, você consegue virar pra pessoa e falar assim, meu filho, você tá com ciúmes de mim, mas eu nunca te fiz nada. E você sempre teve ciúmes das outras? Sempre foi assim? Você sempre foi ciumento com as parceiras que você teve? Aí a pessoa vai falar, eu sempre fui. Então, isso se chama ciúmes patológico. Seria muito legal que você fizesse terapia, porque aí você vai conseguir resolver isso e o nosso relacionamento vai dar certo, né? O que você acha? Porque isso talvez seja um problema, né, assim, que você talvez não conseguiu resolver ao longo da vida. E você tá só passando de pessoa para pessoa. Então, quando você consegue entender o que está acontecendo, você consegue ter mais autoridade para falar com essas pessoas. E aí você não é mais uma mané que não sabe. Você agora é uma pessoa que entende, que sabe de onde veio, que tem mais, né, argumentos. Então já não é aquela pessoa mais, você tá brigando comigo, mas você precisa se tratar porque você é um louco, porque você é maluco, que onde já se viu você começar a falar que eu tô, né? Isso já não daria muita credibilidade, né? Então, assim, se a gente entender de onde veio, a gente consegue falar com a pessoa direito. Então, é muito importante quando a gente faz terapia, quando a gente entende, quando a gente, né, sabe de onde veio, porque aí a gente consegue convencer as pessoas melhores. Olha só. Então, assim, às vezes nem assim a gente vai conseguir. Mas tá tudo bem, pelo menos a gente, né, vai começar a plantar uma sementinha. Eu sempre falo isso, sabia? Eu sempre falo assim que a gente tá plantando sementinha. Às vezes eu vou plantando sementinha na cabeça dos outros aqui. Na minha mãe, na família. Eu vou falando, isso daí que você tá fazendo. Uma vez meu irmão veio brigar comigo, assim, do nada. Veio descontar em mim. Ele tinha acabado de brigar lá com outra pessoa. E aí eu fui falar alguma coisa pra ele e ele veio do nada brigar comigo, assim, com uma grosseria. Eu olhei pra ele e falei assim, meu filho, essa raiva aí que você tá sentindo não é minha, não. Você tá puto com a outra pessoa lá que você brigou, não comigo. Então, assim, eu não te fiz nada, eu só tô conversando aqui, calma, tô na boa, paz e amor aqui. Talvez você tá nervoso com outra coisa. Então, ele caiu a ficha, na hora ele caiu a ficha.
Ele falou, nossa, verdade. Ah, mas tô nervoso mesmo. Então, assim, ele entendeu. Quando a gente sabe de onde tá vindo isso, quando a gente entende o que é ciúmes, o que é posse, o que é platônico, a gente consegue argumentar lá fora, né? A gente consegue falar para as pessoas, olha, isso daí que você tá fazendo é uma coisa que talvez você tenha faz muito tempo. E que se você parar pra ver, talvez você sempre teve ciúmes de pessoas que você lida, né, com as namoradas. Talvez você sempre teve ciúmes disso, né, das pessoas que vão entrar no relacionamento e vão levar eu embora. Então, assim, a gente precisa entender pra gente ter argumentos lá fora, pra gente tentar convencer essas pessoas a fazerem terapia. Porque quando a gente é bem resolvido, quando a gente entende de onde veio, a gente consegue falar com mais certeza e ganhar credibilidade, entende? Então a gente não fica mais uma mané, né, assim, que fala qualquer coisa, que fala, ai, você é ciumento, para de me encher o saco. A gente começa a ganhar mais autoridade, né, a gente já é uma pessoa um pouquinho mais entendida das coisas. E aí alivia, ameniza isso, né? Então a gente precisa entender, tá? Então eu falei agora da posse e o platônico. O que é o platônico? O platônico é difícil às vezes a gente ver, mas tem, tá, gente? Tem muita gente que às vezes tem. Mas não é muito comum ter o platônico, né? O platônico é quando a gente tem uma relação, quando a gente idealiza uma pessoa que é muito inalcançável, né? Então, assim, a gente acha que, né, vai ter um relacionamento com o ator tal, né, com o cantor NXYZ, e aí a gente acha que ele vai ser o cara da nossa vida e começa a imaginar que o cara é incrível, que o cara é perfeito, e começa a criar várias teorias na sua cabeça de que o cara é perfeito e é incrível e ele é maravilhoso. E ele vai ser o cara da sua vida e ele vai te fazer muito feliz e ele é um cara incrível. E aí parece que essa pessoa, ela foge da realidade. A gente entende que o platônico é uma pessoa que não consegue lidar com a realidade dela. E aí ela tem um mundo paralelo, olha só. É uma pessoa que foge, né? Foge da realidade. Então, assim, é uma pessoa que tem um mundo paralelo dela, onde ela começa a imaginar que seria incrível esse cara, que esse cara às vezes até sonha, até tem uma coisa de vou ligar pra pessoa, vou falar com ele, né? Então tem uma ideia, esses devaneios, né? Parece que vai vivendo no mundo da imaginação, no mundo da fantasia. São pessoas que têm muita dificuldade de encarar a realidade, que é essa daqui, né? Põe o pezinho no chão, e de ficar muito no mundo das ideias e no mundo da fantasia. Então essa pessoa, ela fica na brisa, né? Ela fica eternamente lá achando que ela tá no mundo de Bob, né? Então, aí o que acontece? Às vezes, né, teve até um caso que eu vi que eu achei interessante lá no curso da pós, eles contaram, né, o meu professor contou que atendeu uma vez uma pessoa que tinha uma idealização muito louca por um ator, não era ator, acho que era um cantor, e ela tinha essa ideia que ele era incrível, que ele era perfeito, que ele era maravilhoso. E aí o meu professor, né, começou a falar pra ela, mas e como seria, né, você ter um caso com ele? E ela imaginava que seria incrível e tal. E ela era uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa dona, assim, tem uma empresa, né, uma empresa grande, é uma empresa boa. Então, assim, era uma pessoa que tinha um nível muito bom. E aí ela pegou e falou, né, ele falou, mas por que você não vai atrás dele? Né? Por que você não vai atrás dessa pessoa? E aí essa pessoa tomou coragem, né? Falou assim, então eu vou mandar uma mensagem pra ele. E aí essa pessoa foi, mandou mensagem, o cara lá, o cantor, até respondeu a mensagem. E aí eles começaram a conversar, essa pessoa
Ah, não, na verdade ela não era dona de uma empresa, ela era médica e ela era psiquiatra, e aí ela começou a ter um caso com ele. E aí ela ficou com ele uma vez e aí ela percebeu que ele, na verdade, só queria ganhar receitas dela e ele não queria nada com nada, né? Assim, ele era um cara que tava super aproveitando dela. E ela se frustrou muito, né? Então ela ficou super chateada. E aí ela começou a ver a realidade dela, que é de frustrações. A realidade, a gente tem frustrações, a gente tem, às vezes, expectativas, a gente espera muitas coisas, mas às vezes a gente se frustra, né? A gente se decepciona e tá tudo bem, isso faz parte da vida. A gente se decepciona mesmo. Nem tudo na vida é incrível, é perfeito, é maravilhoso, mas a pessoa que tem essa ideia platônica, ela não consegue encarar às vezes a realidade, ela tem dificuldade de encarar às vezes as frustrações, as decepções que a vida pode te trazer, e ela fica muito presa no mundo das ideias e no mundo que ela criou paralelo para evitar olhar para essas frustrações e ficar magoada. Então, o sentimento platônico é isso. É quando a gente tem essa dificuldade de lidar mesmo com a nossa realidade, né? São pessoas que têm uma imaginação muito aflorada e que usa dela para fugir dessas frustrações do dia a dia. E é isso. Como tratar o platônico, né? O platônico a gente tem que vir para terapia também, a gente precisa às vezes encarar. Se você tem platônico, se você sente isso, né, vai atrás dessa pessoa tão amada, ver se ela quer alguma coisa, né, para ver se vai encarando a realidade. Ou se você não quer passar por isso, às vezes venha para terapia, faça terapia, né? Encare às vezes a realidade de uma forma mais tranquila, nem tão dolorosa, né? Não precisa às vezes ir lá para ver, mas às vezes a gente precisa ver para crer, né? Às vezes é bom, né? A gente ir lá pagar para ver se é bom mesmo, se a pessoa, né, gosta mesmo da gente, se ela é tudo isso, então faz parte, tá? Mas o platônico é sempre por alguém que não dá para alcançar. É sempre alguém muito longe, tipo uma figura pública, alguém que é muito longe da possibilidade dela ficar, porque aí ela não tem como se frustrar, entende? É como é muito longe, ela não consegue alcançar essa pessoa, então ela pode viver no mundo da fantasia eternamente, entendeu? Então isso que acontece com o platônico. Como lidar? Às vezes é bom você falar pra pessoa, né? Olha, você tá precisando fazer de terapia, porque isso é um sentimento platônico. Não, às vezes a pessoa não vai entender, né? Mas às vezes ela tem dificuldade a entender que ela tem dificuldade em aceitar a realidade dela. E aí é isso. Esses são os 3 sentimentos, tá? Que eu falei: ciúmes, posse, platônico. Eu expliquei todos eles. Eu disse como que cada um funciona e como que cada um desenvolve no nosso psicológico. Eu te dei ferramentas para você identificar isso. Eu também te dei ferramentas para você argumentar essas pessoas que têm esses ciúmes, que têm a posse ou que têm o platônico lá na vida, para ver se você talvez chega num acordo dessa pessoa um dia fazer terapia, ou de ver a disponibilidade dela interna para com essa relação, tá? Então, é isso. Eu falei hoje sobre os sentimentos, acho que eu falei tudo. Eu queria... vibrou aqui meu celular. E aí eu queria avisar vocês, então, que essa semana a gente falou disso. Ah, então temos pergunta. E quando a pessoa sabe que ela tem esses sentimentos e mesmo assim continua neles? Então, Isabela, para as pessoas, às vezes elas sentem, mas é muito difícil, às vezes, tentar sair dela sozinha, tá? Porque como envolve muita coisa antiga, que nem os ciúmes, é uma relação pai, mãe e filha lá da infância. Então, talvez ela não vai conseguir resolver isso sozinha.
Talvez na terapia ela vai entendendo e ela vai descarregando e colocando pra dentro de uma forma bem mais suave, tá? Então, o que é o processo de terapia, gente? É quando você coloca, a gente entende que a terapia é assim. Você tá lá vivenciando alguma coisa, aí você tem um registro, você registra aquela situação. Então, eu tô aqui, né, com meu pai e com a mamãe quando eu sou pequeno. Eu registro uma informação. E aí eu armazeno aqui dentro da minha cabeça. Quando você vai viver na vida, você vai sentindo que esse registro foi de um jeito. Às vezes foi de um jeito triste, às vezes foi de um jeito feliz, às vezes foi de um jeito não muito bom. E aí, o que você faz na terapia? Você pega esse registro, põe na terapia e aí você conta de novo a história. E aí, na terapia, você começa a entender o que realmente aconteceu aqui, do porquê você registrou dessa forma. E aí, quando você entende, você pega esse arquivo modificado e põe aqui dentro, de novo. E aí você alivia aquela relação, você alivia aquela história. E aí você vai ficando melhor, entendeu? Então, quando você vem para terapia e fala sobre os seus ciúmes, você entende da onde veio, você fala com a mamãe, você fala com o papai, você fala com eles. A gente consegue identificar do porquê que você desenvolveu isso, você consegue melhorar e você consegue internalizar de uma forma mais leve. Olha, é linda a terapia, né? De uma forma muito mais leve, tá? E aí melhora. Agora, se você falar, nossa, eu vou fazer isso sozinha, é difícil, tá? Porque às vezes a gente não consegue perceber coisas que tá muito clara, né, pra gente. Às vezes pode estar até um pouco claro, mas pode ser muito difícil dependendo da raiz do problema, entendeu? E aí pode demorar um pouquinho mais, pode ser que você tenha dificuldades. Então, é importante fazer terapia, tá? Mas o importante é você já entender que você teve, né? Isso já seria legal, você reconhecer que você tem ciúmes, que você tem possessão, ou que você tem esse ciúmes, esse sentimento platônico, já é bom, porque aí você entende que tenho problema e preciso de ajuda. Isso aí é o legal, tá? É isso que é o mais interessante, é quando você entende, reconhece e aí sim você procura ajuda. E acho que esse é o meu trabalho aqui, é ajudar, tipo, vocês a entender o momento de procurar ajuda se vocês têm, reconhecer o que vocês sentem, o que vocês têm, quais são as suas dificuldades, para você conseguir procurar ajuda. Às vezes aliviar de alguma forma, porque quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, também alivia, né? Então, isso também melhora. E também, né, assim, ajudar vocês a entender como as pessoas são. Às vezes, como eu disse, entender quando você tá num relacionamento que é muito ciumento, quando você tá num relacionamento que tem muita posse, né? Quando você tá num relacionamento que é louco, platônico, que você conhece alguém, pra você argumentar essa pessoa, né? Pra você conseguir lidar, às vezes, com os problemas dos outros lá fora, porque a gente tá no mundo social, né? Então, é bem por aí, tá? A gente precisa começar a exercer isso, né? Assim, a trabalhar isso dentro da gente. O fato de identificar já seria incrível. Incrível, Isabela. Então é isso. Hoje a gente fica por aqui. Já estamos a 1 hora de live. Foi incrível a live. Se você perdeu, assiste de novo, porque eu expliquei tudo. Como funciona, como lidar, né? Como identificar todos esses sentimentos na gente ou nas pessoas à nossa volta, como nos proteger. Acho que esse é o mais importante, a gente precisa aprender a se proteger, né, das pessoas. E isso ajuda muito você a clarear. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado.